Olá, você está na bênção. Eu sou o pastor André Rangel e hoje a nossa devocional vai ser sobre os princípios básicos da vida cristã. Hoje a nossa devocional vai falar sobre a igreja. O que é igreja? Existem alguns textos da palavra do Senhor, principalmente no Novo Testamento, falando de igreja. Afinal de contas, o Antigo Testamento não usa essa expressão igreja, porque era o tempo das sinagogas. Na verdade, a igreja ela originou-se como um prolongamento da sinagoga dos judeus. E aí a pergunta que fica: igreja é o templo feito por mãos de homens, templo de concreto, de tijolo, de cimento? O que seria a igreja? A gente sabe, ou a gente entende, que igreja não é o templo. Quando Davi orientou o seu filho Salomão para realizar a igreja, para formar ou para construir o templo, ele usou uma expressão muito interessante. Ele usou a expressão de que o templo seria em homenagem a Deus. E essa eu creio que seja uma das melhores expressões, porque, como diz a própria palavra de Deus, o nosso Deus, ele não habita em templos feitos por mão de homens, ele não habita em templo de pedra. Então, aquele templo, na época de Salomão, foi construído em homenagem a Deus. E ali se reunia os sacerdotes, ali eles ofereciam sacrifícios, como também um prolongamento do próprio tabernáculo. Agora, igreja também não é eu sozinho. Eu sozinho eu não sou a igreja. Algumas pessoas costumam dizer, eu sou a igreja. Não, a Bíblia não diz isso também. A Bíblia não diz que eu sozinho sou a igreja. A Bíblia diz que eu faço parte da igreja. Eu sou membro da igreja. A Bíblia diz também, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, que eu sozinho eu sou o templo do Espírito Santo. Diz assim, capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Ou seja, eu sozinho eu não sou a igreja. Eu sozinho sou o templo do Espírito Santo. O que então seria a igreja? Visto que a igreja não é eu sozinho, a igreja não é o templo, a igreja vem da palavra eclésia, um termo grego que representa chamados para fora, chamados para uma assembleia, a assembleia do povo, ou seja, a assembleia do povo de Deus. A igreja é um grupo de pessoas salvas e remidas por Jesus Cristo, pessoas regeneradas por Jesus Cristo. Então nós, o grupo, a partir de 2, 3, 4, 5, não importa o número, mas que não seja um, que não seja no singular, mas que seja um número no plural. 2, 3, 4, 5, um grupo de pessoas salvas e remidas que se reúne num determinado lugar para adorar o Senhor, para aprender a palavra de Deus, os ensinamentos dos seus estatutos, o ensinamento da palavra, para fazer estratégia, formar estratégias para a evangelização, para o trabalho de ação social, para se reunir para montar uma estratégia para a evangelização da cidade, do estado, do mundo. Enfim, a igreja ela tem esse é um dos propósitos da igreja. A igreja ela é um organismo vivo,
A igreja é um organismo vivo que precisa ser saudável para que haja um crescimento. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso. Mas eu quero dizer para você também que a palavra igreja, ela surge 114 vezes no Novo Testamento. E Jesus usou essa expressão quando ele falou para Pedro, lá em Mateus capítulo 16, versículo 18. Ele diz assim, pois também eu te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus ele falou sobre essa edificação da igreja. Interessante que a igreja ela existia antes do Pentecostes, só que a igreja antes do Pentecostes ela não tinha os oficiais da igreja, que são os pastores e os diáconos. Esse ministério aconteceu depois do Pentecostes. Houve a necessidade das escolhas dos diáconos, houve a necessidade de líderes, que são os pastores, que estariam ali presidindo, trabalhando como líder da igreja local. Uma outra coisa muito interessante também é que o nome das igrejas, as igrejas não tinham nome presbiteriana, batista, Assembleia de Deus. O nome da igreja levava o nome daquela cidade onde ela estava situada. E isso é uma coisa interessante. Lá no livro do Apocalipse, fala sobre as 7 igrejas da Ásia. Aí fala a igreja de Esmirna, a igreja de Laodiceia, a igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo e assim sucessivamente. As igrejas que o apóstolo Paulo fundou, a igreja de Corinto, a igreja de Gálatas e assim sucessivamente. Então a gente nota aí que a igreja não tinha na verdade uma denominação. A igreja levava o nome da cidade da qual ela estava situada. O assunto, o que é a igreja, é um assunto que muitas vezes ela está assim, sendo muito polêmico, mas na verdade, irmãos, não tem o que polemizar. A igreja somos nós. O templo, que é esse templo feito com a estrutura de concreto, de ferro, esse local é um local onde a igreja se reúne, onde a Assembleia dos Santos se reúne para fazer a obra do Senhor. Então, agora, como se dá o crescimento da igreja? O crescimento da igreja não se dá por mérito de homem algum, seja ele pastor, seja ele diácono, seja ele missionário. O próprio apóstolo Paulo, que foi um grande missionário, ele nunca levou essa glória. Ele declarou essa glória para o Senhor. E quando estava havendo ali uma discussão de quem servia a quem, de quem era orientado por quem, de quem apoiava quem, ou seja, Apolo, Paulo deu uma travada na igreja de Corinto, dizendo o seguinte, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo de 3 em diante, diz assim, porque ainda sois carnais, porque aquele povo da igreja de Corinto estava discutindo sobre essa questão, eu sirvo a Apolo, eu sirvo a Paulo, e aí estava havendo uma divisão na igreja, havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens, porque dizendo eu sou de Paulo, e outro, porventura, dizendo eu sou de Apolo, se não ministro pelos quais creste, e conforme o que o Senhor deu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então a gente observa aí que quem dá o crescimento de uma igreja é Deus. Tanto o crescimento espiritual como o crescimento numérico. É claro que existe estratégias, várias estratégias, trabalhando dentro de textos bíblicos, dentro de propósitos, para que haja um crescimento, mas é necessário que toda a igreja esteja envolvida. É necessário que a liderança trabalhe sempre para tornar a igreja saudável. E aí, quando a gente pensa na igreja como um organismo, a gente coloca uma ilustração dentro disso aí. Por exemplo, você tem o seu filho, a sua filha, quando ele nasce ali, você não pede para ele crescer, mas você procura dar o quê? Uma alimentação saudável, você procura dar a ele uma educação, hábitos saudáveis para que ele possa crescer
em estatura, mas quem dá o crescimento para os nossos filhos é Deus. Eu não digo para o meu filho cresce. Ele cresce naturalmente pela vontade de Deus, pela vontade do Senhor. Então, o nosso papel como líder da igreja é tornar essa igreja saudável, para que ao momento que Deus começar a dar o crescimento numérico, cresça de uma forma saudável para a honra e para a glória do Senhor. Então, querido, a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 12, 27 o seguinte: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, dentro da igreja, eu como membro da igreja, cada um tem um ministério, cada um tem uma função na igreja. Interessante que o pastor não é melhor do que o zelador. O diácono, que também é um oficial da igreja, ele também não é melhor do que ninguém na igreja. Cada um tem uma função da igreja. E esse texto de 1 Coríntios capítulo 12 fala exatamente sobre essa parte, que a minha mão precisa da outra mão, a minha mão precisa do meu braço, e assim sucessivamente. Todo o nosso corpo é formado por Deus, assim como a igreja. Cada um da igreja tem o seu ministério, faz parte desta membresia que é o corpo de Cristo. Por isso a igreja, irmão, não é o eu sozinho. Eu sozinho, eu sou membro da igreja. Eu sou membro do corpo de Cristo. Eu sozinho, eu sou templo do Espírito Santo do Senhor. Eu sozinho, eu não sou igreja. A igreja não é o templo. A igreja somos nós que fomos chamados para trabalhar nos ministérios. Somos nós que fomos chamados, eleitos por Jesus Cristo, eleitos por Ele para trabalhar na obra do Senhor. E no outro estudo que eu vou dar, eu vou falar sobre para que serve a igreja. Então nós vamos adentrar mais nesse assunto, falando sobre os propósitos da igreja. Que o Senhor te abençoe e te guarde.